Olá, sou o professor Marlon Dalmoro, coordenador do Grupo de Pesquisa em Sistemas Agroindustriais Sustentáveis e professor do PPG-SAS da Univates. O nosso grupo de pesquisa teve início em 2013 com o propósito de desenvolver estudos que buscassem alternativas para o desenvolvimento de modos de produção e consumo de alimentos mais sustentáveis. Esse grupo nasce então de um esforço institucional de congregar diferentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento na busca desse interesse comum. Para isso, o grupo tomou, já no início das suas atividades, tomou como ponto de partida os alimentos orgânicos, entendendo que esse tipo de alimento possui características relevantes e potencialidades para desenvolvimento de formas de produção mais sustentáveis, bem como de proporcionar uma alimentação mais saudável para a população. O nosso grupo de pesquisa toma como ponto de partida uma abordagem interdisciplinar para analisar o fenômeno dos alimentos orgânicos em diferentes níveis de análise. Do ponto de vista da administração, o estudo, desde o seu início, buscou compreender três diferentes grupos de atores: os produtores, as empresas transformadoras e os consumidores finais. Dessa forma, ao longo do estudo, buscou-se entender, por exemplo, do ponto de vista da administração, aspectos como estratégias de comercialização e distribuição de alimentos orgânicos. Para isso, foram pesquisados produtores rurais, que produzem especificamente uva orgânica, e empresas que produzem suco de uva orgânica a partir dessa uva produzida. Paralelo a isso, buscou-se entender o que leva os consumidores a adquirirem produtos orgânicos em detrimento dos produtos convencionais. Os nossos estudos iniciais partiram da premissa de responder o porquê que somente 1% dos alimentos comercializados no mundo são do tipo orgânico. Então, nesse primeiro momento, buscou-se resposta na administração, especificamente buscando entender as estratégias de comercialização e produção desse tipo de alimento. E, no segundo momento, passou-se a entender de que a resposta, talvez, para essa pergunta está nas dinâmicas de mercado e não simplesmente nas estratégias. Ou seja, entender os significados e as práticas associadas ao mercado de alimentos orgânicos, associado a esse tipo de produto por parte de todos os atores, para então encontrar respostas mais precisas acerca do que envolve, de como é que funciona o sistema de produção e consumo de alimentos orgânicos no mundo. Nessa busca por uma descrição mais completa das dinâmicas de mercado, o projeto também desenvolveu, paralelamente, um estudo denominado Barômetro dos Orgânicos. O barômetro tem o propósito de mensurar o perfil e a compreensão por parte dos consumidores, especificamente, nesse caso, consumidores do Rio Grande do Sul, sobre os alimentos orgânicos. Além disso, o projeto tem participado juntamente com professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Unicinos, numa iniciativa chamada Nucleação de Grupos de Pesquisa, na qual busca-se desenvolver estudos de um caráter mais amplo sobre as motivações e as consequências derivadas da adoção da produção orgânica por parte dos produtores e as motivações e os empecilhos para o consumo desse tipo de alimento. Então, o projeto acaba expandindo as suas ações, se aproximando de outros grupos de pesquisa por meio dessa atividade de nucleação. Além da busca de respostas acerca das dinâmicas de produção e consumo de alimentos orgânicos, utilizando as lentes teóricas do marketing e da administração, também fizemos uso de outras abordagens teóricas ou de outras disciplinas, como, por exemplo, a química. Nesse sentido, o estudo busca entender e compreender aspectos físico-químicos conectados a esse tipo de alimento. Nossa pesquisa está inserida no projeto Sistemas de Produção e Consumo, um olhar integrado sobre alimentos orgânicos no contexto tecnológico. Tem-se como objetivo avaliar os teores de substâncias nocivas à saúde, como, por exemplo, metais pesados, e outros fungicidas, como, por exemplo, ditilcarbamatos. Nós temos atualmente a possibilidade de serem utilizados em torno de 20 fungicidas. Então, na região, nós não temos esta investigação regional para se saber se
existem quantidades que estão apropriadas para o consumo humano desses fungicidas e também nos metais pesados. Então, o que a gente faz? Nós coletamos as amostras nos produtores, depois tratamos as amostras quimicamente, transformamos elas numa forma que possamos fazer uma análise e aí nós podemos então analisar por métodos cromatográficos, absorção atômica e espectrofotométricos para se realizar as análises. O projeto de pesquisa para mim foi de extrema importância porque está me dando mais experiência na minha carreira como engenheira e também mais proximidade com os materiais, com os artigos e como eu pretendo seguir na carreira com pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu acredito que a pesquisa está sendo um modo de me aproximar dos artigos, de pesquisar mais e eu estou adorando saber um pouco mais de diversas áreas da química. Dessa forma, o Grupo de Pesquisa em Sistemas Agroindustriais Sustentáveis está aberto a diferentes tipos de parceria, tanto acadêmicas como empresariais, na busca de compreensões dos fenômenos da sustentabilidade relacionado a produtos orgânicos ou aos produtos agroindustriais de forma geral, visando desenvolver e encontrar soluções mais sustentáveis para a produção e ao consumo de alimentos. A expectativa em relação aos resultados do projeto buscam tornar a população, de forma geral, mais consciente acerca dos aspectos relacionados à alimentação, despertando então uma atenção por parte dos consumidores acerca do seu papel na busca por uma alimentação mais saudável e também no fomento a cadeias alternativas de produção de alimentos, como por exemplo os alimentos orgânicos, mas também compreender o papel do produtor orgânico no fomento desses novos mercados. Então nós entendemos que é uma via de mão dupla no qual o produtor e o consumidor são responsáveis pelo desenvolvimento de formas de produção e consumo mais sustentáveis.